3, 4, tell me that you love me more. Sleepless, long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes are lie that you tore. Left you with nothing, but they want some more. Oh, you're changing your heart. Oh, you know who you are. Buying back the love that you had there. Quem nunca foi em um evento ou restaurante e de repente se deparou com uma mesa como essa? Cheia de taças, pratos e talheres, como devemos nos portar? A partir de agora nós vamos conhecer qual a função de cada item desses que compõem uma mesa como essa. E qual o comportamento, a postura nós devemos ter para não cometer gafes. Mas antes vamos saber como é que surgiu tudo isso. O requinte à mesa é algo que surgiu nos reinados da França, tendo seu auge no século XIX. Os franceses, com seus hábitos alimentares considerados pela sociedade como sendo formal, trouxeram para nós a forma adequada dos serviços à mesa. Quando nos deparamos com uma mesa como essa, nós nos perguntamos, para que tudo isso? O que nós vamos fazer com tantos utensílios, não é mesmo? Essa forma de colocar os utensílios à mesa nós chamamos de ordem de serviço à francesa. Veja como é essa ordem. Iniciamos a ordem primeiro com o couvert. São os aperitivos, geralmente são os pãezinhos que vêm em uma cestinha com patês ou manteiga. Segundo, com o consommé, são os que nós chamamos popularmente de caldos, sopas e cremes. A terceira na ordem é a entrada fria, que são as saladas, os frios. O quarto na ordem é o prato quente, considerado o prato principal, é como se fosse o nosso arroz com feijão, né? É o que vai realmente ser o principal da noite. Quinto, a sobremesa. E em sexto, o licor ou o café, que são considerados os digestivos. E tendo como referência essa ordem de serviço apresentada, a ordem francesa, que é considerada pelo mundo da gastronomia como a forma mais adequada de se portar à mesa, né, nas refeições, é que montamos os itens que aqui compõem. Colocar cada item em seu devido lugar é o que nós chamamos, segundo os franceses, de mise en place da mesa. E a partir de agora nós vamos começar a entender primeiro sobre os pratos, como que é a ordem adequada e cada função do prato numa mesa como essa. Vamos iniciar então falando dos pratos, que é uma das coisas que causam muita confusões entre as pessoas, né? Vamos iniciar com o supplá. O supplá é um prato de apoio que acontece em muitas gafes, né, em eventos como casamentos, restaurantes, né? O supplá, ele pode ser de artesanato, como esse, e aí não corre o risco da pessoa cometer alguma gafe, né? Ele pode ser feito do material do próprio prato, né, feito de louça, como esse. Ele pode ser também feito de plástico, de metal, de aço. Aqui um outro exemplo, né, de supplá feito do material do prato, né, de vidro. E o supplá, ele é um prato que ele serve mais como apoio mesmo para estar colocando os outros pratos. Ele serve para que o alimento não caia na toalha, né? Se o alimento vier a cair, ele caia sobre o supplá. E o supplá também deixa a mesa mais charmosa, né? Digamos assim. O supplá, por que acontecem tantas gafes com ele? As pessoas quando chegam numa mesa como essa, olham um prato lá sozinho, né, um prato grande, e já vão logo imaginando que é o prato que elas vão servir o alimento, né? E às vezes pode não ser, né? E acabam pegando, se for um prato como esse, que é do mesmo material do prato de louça, as gafes acontecem mesmo. Então qual que é a dica que eu dou para você? Chegou numa mesa como essa, tem um prato sozinho, grande, observe se ele não é o supplá. Como é que eu vou observar isso? Primeiro, olha em volta do salão se não tem um buffet onde é servido os alimentos. Se tiver um buffet e não tiver uma mesa ao lado com pratos, significa que aquele prato que está na sua mesa é o prato principal mesmo, onde vai ser servido o alimento. Se tiver uma mesa com pratos, quer dizer que aquele é o supplá. Então você vai se levantar e pegar um prato naquela mesa que está ali exposta e colocar ele sobre o supplá. Esse é o prato principal, né, onde são servidos saladas, né, as entradas, como nós vimos na ordem de serviço à francesa, o prato principal, e ele vai então sobre o supplá.
Depois nós temos o prato chamado de prato do consumê, né? Como nós vimos popularmente, o prato dos caldos, dos cremes, e ele vai sobre o prato principal, né? O que nós temos que tomar cuidado é, quando o garçom vier retirar o prato, né? Nós vamos estar falando logo à frente sobre os talheres, né? Quando o garçom vier retirar esse prato, ele vai, se você não vai querer o consumê, não vai querer essa parte do serviço, né? Você pede, por favor, para o garçom, ele vai estar retirando esse prato, né? E aí depois, quando você vier a comer o alimento, o prato principal, né? Qual é a forma adequada que nós devemos estar utilizando esse prato, né? Sempre a faca do lado direito e o garfo do lado esquerdo, né? Evitar ficar fazendo barulho quando nós formos cortar o alimento, né? Nós temos que cortar devagar, né? E quando não for precisar utilizar mais a faca, colocar a faca em cima do prato. Quando eu terminei de fazer a minha refeição, eu posso estar deixando o meu talher dessa forma. Muito cuidado, nunca coloque o seu talher cruzado, né? As pessoas, a gente vê muito isso nos eventos, as pessoas cruzam o prato. Um bom garçom que fez um treinamento, ele sabe que quando nós cruzamos o prato, pode ser que popularmente a pessoa não conhece o termo adequado, o jeito que coloca o talher, e ele está descansando o prato dele, né? Não encerrou o alimento. Se ele colocar dessa forma, o garçom vai vir e vai recolher o prato. Ele vai entender que a pessoa encerrou a refeição, ela não vai estar mais fazendo aquela refeição. Então, muito cuidado com a forma como você deixa o talher. Bem, você agora já conhece as funções de cada um dos pratos e eu tenho certeza que não vai mais cometer esse tipo de gafe, não é mesmo? Então, na próxima matéria você vai acompanhar comigo como é a função de cada um dos talheres. Eu gostaria de agradecer por nos ajudar a compor esse ambiente, a Mesa e Companhia, a Randu Eventos e a Chique Eventos. Até a próxima!